Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Temos hoje aqui com o Dr. Lucas Escardo, que é médico neurologista. O Dr. Lucas, ele tem residência médica, especialização, mestrado, doutorado pela Unicamp. É membro da Liga Brasileira de Epilepsia e da Youth Epilepsy Section. Ah, a ideia com você aqui, Lucas, é discutir a respeito do estado de mal epilético. Primeiramente, bem-vindo e obrigado com a sua disponibilidade. Eu que agradeço, João. Agradeço sempre pela disponibilidade sempre. Então vamos lá, o que é o estado de mal epiléptico? O estado de mal epiléptico é, assim, em termos clínicos gerais, é quando uma crise epiléptica passa de 5 minutos, né, continuamente. Eu estou pensando aqui um jeito simples de explicar. Mas, assim, basicamente, mais de 5 minutos é um estado de mal epiléptico, tá? O estado de mal epiléptico, assim, do ponto de vista, assim, até mais teórico falando, ele é uma situação em que o cérebro tem risco de ter lesão. Porque na maior parte das crises epilépticas que são rápidas, o cérebro ele não lesiona por causa da crise. Mas o estado de mal epiléptico é uma situação em que a pessoa tem risco de lesão, inclusive tem risco de morte. Então, do ponto de vista operacional, mais de 5 minutos, uma crise que sustenta por mais de 5 minutos, é uma crise que coloca o paciente em risco disso acontecer. Ótimo. E aí existem dois tempos que são bem definidos, né? Que é o T1 e o T2. O que seria isso? Então, assim, o T2 é o tempo que vai começar a ter lesão de fato, né, que é por volta de 30 minutos. E o T1 é um tempo que, a partir deste período, a crise ela tende a não parar sozinha, que ela tende a precisar de ajuda médica. E é definido como 5 minutos. Né? Então, até outra vez que eu estava te falando, tem essa história curiosa que antes o estado de mal epiléptico era definido como 30 minutos. Né? E alguém esperto pensou, nossa, por que eu tenho que esperar ter lesão para definir, para a pessoa pedir ajuda? E aí definiram como 5 justamente para que se peça ajuda médica nesses 5 minutos e evite que tenha lesão lá na frente. Mas a partir desse T1, desses 5 minutos, é muito pouco provável que a crise vá passar sozinha. Quer dizer, uma crise que a pessoa está ali há 5 minutos em crise, ela tem que ser levada, é uma emergência médica, né? Ela vai E, ser levada para atendimento, ela tem que ter um atendimento, vamos dizer, imediato ali, né? E se ela consegue ser tratada antes desses 30 minutos e parar a crise, ela tende a não ter nenhuma sequela disso. Mas se isso persiste e ela passa desses 30 minutos, aí a tendência de um risco de lesão definitiva aumenta. exatamente. E aí, obviamente, quer dizer, o 30 minutos deve ter menos risco de lesão do que 60 minutos, do que 1 hora, do que 2 horas, aí por diante. Sim, assim, não só o risco de lesão, né? O próprio estado de mal tem risco de morte mesmo. Então, assim, se pegar os dados antigos, que você não fazia suporte nenhum, a mortalidade era de 20 a 60%. Né? Os dados mais novos, com suporte intermediário, é 3%. Se você consegue levar a pessoa e ter suporte adequado para o estado de mal, essa mortalidade cai para 0,5%. Então, assim, o cuidado médico não é só para evitar a lesão, é para evitar a morte também. Tá. E o que faz, assim, a maior parte das crises epilépticas, elas duram aí 30 segundos, 1 minuto, né? O que Isso. faz uma pessoa persistir numa crise e entrar no mal epiléptico? Então, algumas condições favorecem com que ela tenha estado de mal epiléptico. E aí, acho que assim, a gente pode dividir em dois grupos. Um é o grupo que o problema começou agora. Então, vamos supor, meu paciente tem um AVC. Se ele entrou na crise por causa do AVC, o AVC acabou de começar, é pouco provável que a crise vá passar sozinha, porque o AVC, né, ele vai continuar daí para frente. Então, você precisa de suporte para tratar o AVC e tratar o estado de mal. Agora, tem algumas epilepsias, principalmente paciente que tem muita crise, ou em paciente que tira o remédio sozinho, né, faz uma suspensão abrupta. Então, usa 3 medicações e suspende. Isso acaba gerando alguns mecanismos biológicos no cérebro que, como eu posso dizer, os mecanismos que o cérebro normalmente usa para acessar a crise, nesse caso, eles acabam sendo desativados, vamos falar assim. E aí o cérebro sozinho ele não consegue desativar, né? Vira uma coisa bem biológica, bem técnica. Mas o cérebro tem mecanismos de tentar parar a crise sozinho. E nesses casos, suspensão abrupta de medicação, da crise que começa a durar mais tempo por si só, esses mecanismos são desativados e a crise ela tende a persistir. Tá. A gente já discutiu no outro vídeo sobre os diferentes tipos de
crises epilépticas. Então a gente tem a mais conhecida, que é a tônico-clônico, que a pessoa se debate e que é conhecido como a crise convulsiva, né? Existe a crise de ausência, que seria um outro grande grupo, né? E outros tipos menos comuns de crise, que também são crises epilépticas. Todos esses tipos de crises, eles podem evoluir para o estado de mal epiléptico, todas elas oferecem um risco de dano definitivo. Todos podem, né? Então o estado de mal não é restrito por crise. Agora, em termos de risco, as crises que em geral envolvem um componente motor extenso, vamos falar assim, por exemplo, a tônico-clônica, a crise convulsiva, elas têm um risco mais alto. Crises que não têm essa alteração motora tão evidente, em geral o risco é mais baixo. Então, para dar um exemplo que assim é raro, mas só para exemplificar, existe um grupo de epilepsias que são epilepsias parciais contínuas. O paciente pode estar em estado de mal assim por... Olha, eu acho que assim, pessoalmente eu já vi um paciente em crise por 7 meses seguidos. E o paciente, assim, teve lesão cerebral tudo, mas não faleceu. Né? Mas por quê? Ele não ficaria 7 meses tendo uma crise tônico-clônica. Ele teria, obviamente, morrido com algumas horas mantido ali a crise. Então, assim, as crises que têm essa alteração motora, esses abalos, em geral, elas têm uma sobrecarga maior para o corpo. As crises que são mais localizadas, de um membro só, né, alguma coisa assim, o organismo tende a resistir melhor. Ótimo. Isso é importante até porque, vamos dizer, um paciente com uma crise tônico-clônica que não para, eu acho que qualquer pessoa levaria para um pronto-socorro, né? Uma pessoa que tem uma crise, é aquela discussão que a gente sempre tem na medicina, né? Que num pronto-socorro, o paciente que chega se debatendo não necessariamente é o mais grave, né? Aquele que está quietinho, que está parado, às vezes oferece um risco maior e talvez nesse caso ele chame menos atenção, a família demore para levar, chegando no hospital vai ter que ficar ali sentado às vezes um tempão numa crise, porque ninguém dá muita atenção para ele, né? Perfeito, exatamente isso. Tá. E quais são os principais fatores de risco para uma pessoa desenvolver, então, um estado de mal epilético? Você já falou da suspensão de medicamentos, né? Você falou de algum evento agudo, como um AVC, né? Agora, pessoas que têm um diagnóstico de epilepsia, que está bem controlada, é comum que essa pessoa, em algum momento, quando ela tenha uma crise, que ela tenha uma crise de mal epiléptico, ou não. Normalmente, se a pessoa tem uma tendência de crise que se controlam bem, ela tem menos risco de ter o mal epiléptico. Em geral, pacientes que... Não é nem em geral, assim, se um paciente ele está bem controlado e ele está usando medicação de maneira adequada e ele faz estado de mal, você é obrigatório você investigar alguma outra causa. Então, assim, alguma outra coisa tem que ter acontecido, né? Seja, sei lá, teve uma meningite, teve uma encefalite, usou droga, alguma coisa aconteceu. Mas, assim, pacientes sem uso de medicação adequada, com boa adesão, que estão controlados, não é para fazer estado de mal. Tá. Bom, ok. Todo paciente que entra num estado de mal epilético, ele necessariamente tem um diagnóstico de uma epilepsia, porque a gente já discutiu a diferença entre uma crise epiléptica, que não necessariamente é uma epilepsia, ela pode ser causada, por exemplo, por um trauma na cabeça, né? Pode ser causada por enfim, uma série de fatores que vai ter aquela crise uma vez, acabou, não vai ter outra, né? Não é uma epilepsia. Né? E no caso do estado de mal epiléptico, a pessoa nunca teve nenhuma crise e a primeira crise dela já é uma crise aí com uma duração maior do que 5 minutos, ou seja, que define o estado de mal epiléptico. Essa pessoa, você vai considerar que ela é uma pessoa com epilepsia ou não? A resposta direta é não. Agora, envolve uma outra coisa que a gente também tinha conversado do outro vídeo, que é o risco, né? Então, assim, se ele abriu com estado de mal epiléptico, mesmo que ele não tenha epilepsia, tem que ficar muito claro o que aconteceu, né? Para você cogitar tirar a medicação pelo menos de maneira rápida. Porque, querendo ou não, assim, vamos supor, o paciente fez um estado de mal. Você investiga e não achou nada. Vamos achar o primeiro ponto. Qual que é a chance dele fazer um novo estado de mal? Você fica sem saber. Então, isso é uma primeira questão. A segunda questão ele fez estado de mal e você sabe o que causou. Aí vai depender da causa.
Então, por exemplo, ele fez estado de mal e tem um AVC. Por definição, ele tem epilepsia, porque ele tem uma alteração estrutural na cabeça. Agora, ele fez estado de mal por dengue, vamos supor. Aí talvez no futuro você possa pensar em tirar. Mas sempre que o paciente tem estado de mal, você é mais conservador, né? Você tende a manter a medicação por mais tempo justamente pelo risco que o paciente tem. Ótimo. Em relação a medicamentos, ah, tudo bem, a gente tem os medicamentos de manutenção, né, que vão ser usados após o final da crise, né, os antipilépticos, mas esses medicamentos eles não vão agir de imediato, né, eles não vão parar a crise, não, vai lá, dá um remédio e para de ter a crise. Então, primeiro, o que que você pode fazer, seja num ambiente pré-hospitalar, por exemplo, em casa, não sei se tem alguma recomendação por exemplo, para pacientes com alto risco que estejam em casa do que fazer, né? Ou num serviço, talvez num serviço de resgate, ou quando se chega no hospital. O que que se faz para parar a crise? Certo. Então, assim, quando a gente pensa nos pacientes em casa, principalmente na primeira crise, não tem o que fazer. Tem que chamar o serviço de emergência, não tem o que fazer não, né? Tem que chamar o serviço de emergência para o paciente ir para o hospital. Então, esse é um ponto. Para alguns pacientes, assim, que já têm muitas crises, a gente tem algumas medicações que a gente tenta dar de resgate, assim, né? Então, principalmente dentro de uma classe que são os benzodiazepínicos, né? Diazepam, clobazam. Às vezes eles conseguem cortar a crise mais rápido. Mas isso assim, paciente que tem muita crise, é uma situação bem específica. Para a maior parte das vezes, paciente com crise única é chamar o serviço de emergência, né? A maior parte dos pacientes. Na emergência, aí a gente tem medicações para fazer para cortar a crise logo. Só que, obviamente, você tem que ter o suporte hospitalar. E aí, assim, em termos gerais, a gente fala que são medicações de primeira, segunda e terceira linha. Primeira linha chegou e fiz a medicação, por exemplo, diazepam, para ver se corta de uma vez. Segunda linha fiz diazepam, não funcionou, ou o paciente melhorou, depois piorou. Eu vou dar a segunda linha para ver se eu evito que ele tenha crise nas próximas horas. Nada disso funcionou, aí a terceira linha é sedação e intubação. Aí é ambiente intensivo, que a gente chama de estado de mal refratário. Então, assim, em casa, a maior parte das vezes chamar emergência, e no ambiente hospitalar tem algumas medicações que a gente faz, só que a gente tem que ter um suporte intensivo para poder lidar até com os efeitos colaterais da medicação. Ótimo. Aí digamos que você chegou no hospital, deu um diazepam para o paciente, ele saiu da crise, né? Só que esse diazepam ele vai parar de fazer efeito, você não vai deixar ele com diazepam meio que sedado definitivamente. Não, não é o tratamento de escolha para epilepsia, né? Qual é o risco dele voltar? Olha, acabou o efeito, bom, volta a ter o efeito do mal epiléptico, volta a ter uma crise já na sequência. Vai depender muito da causa dessa crise. Inclusive por isso que, assim, até por protocolo, né, por guideline, a Liga Internacional contra a Epilepsia é lá e recomenda que todo paciente que tem a primeira crise e é levado para o hospital tem que fazer exame de imagem e laboratoriais, justamente para você tentar entender se esse paciente vai ter que ir para casa usando alguma medicação e depois a gente discute se vai continuar usando ou se é um paciente que, assim, teve uma crise, não achei nada, os exames são todos normais e, a princípio, eu poderia mandar ele para casa sem nada por agora. Né? Então, assim, tem que fazer os exames para tentar entender, e, obviamente, tirar história, examinar o paciente, para tentar entender qual que é a causa da crise dele, do estado de mal. Tá. E em termos de prognóstico futuro para esses pacientes? Então, se houver um atendimento adequado, né, a maior parte dos pacientes saem bem. Sendo muito sincero, assim, o estado de mal, é óbvio que ele é ruim em si, mas o prognóstico ele é muito mais definido pela causa do estado de mal do que pelo estado de mal em si. Então, vamos supor, uma coisa, o paciente fez uma meningite, fez o estado de mal, a gente tratou, deu antibiótico, melhorou, foi para casa. A outra coisa é um paciente que faz um AVC extenso. Mesmo que melhore o estado de mal, se não houver tratamento, obviamente, né, porque hoje tem tratamento para AVC agudo, e o AVC ficar, aquele AVC extenso, o prognóstico já não é tão bom igual o primeiro. Então, a causa do estado de mal determina muito mais se esse paciente vai ficar bem ou não do que o estado de mal em si. Tá ótimo. Lucas, acho que era essa um pouco a discussão, deu para entender um pouco o direcionamento, que obviamente aí valia muito de caso a caso, né? Mas assim, para entender um pouco o que é e qual a preocupação com o estado de mal epilético, né? Queria te agradecer a sua disponibilidade e contar com você aqui em outra discussão. Perfeito, João, eu que agradeço, eu estou sempre à disposição.